Há coisas que não podem esperar. Um abraço adiado, uma palavra engolida, um perdoo-te, um amo-te que guardamos para depois. Porque nós vivemos como se o tempo estivesse sempre do nosso lado e como se o amanhã fosse garantido, mas não é. E por vezes a vida interrompe-se sem aviso. E houve 2 casos bem recentemente, neste final de ano de 2025, que no atletismo português que nos fazem pensar. 2 pessoas bastante importantes, cada um com o seu peso e medida, mas dentro das suas realidades eram importantes, e ainda por cima 2 casos que me tocam profundamente, porque são 2 pais de 2 grandes amigos mesmo de coração, que faleceram, e posso falar nos nomes, porque são casos públicos, Eulálio Tavares e o professor Lara Ramos. Partiram antes do tempo e levaram certamente conversas que nunca aconteceram, sentimentos que nunca foram ditos, projetos que nunca saíram da cabeça, do papel, e essa se calhar é a parte que mais me toca. E confesso que eu não gosto muito de viajar, fico sempre reticente, e quando viajo, e viajo muitas vezes na mão de outras pessoas, por vezes gostam de acelerar, e estou na mão de outras pessoas, é o que eu digo, estou na mão de outras pessoas quando vou às competições, quando ando por este Portugal inteiro para poder estar presente nas competições, fazer aquele trabalho gostoso que me preenche tanto. Eu viajo, mas fico sempre com receio. Mas depois penso para mim, algo para me descansar, e digo, com tantos planos, tantos projetos, e um projeto espetacular que é ser pai, não me pode acontecer nada. Não pode acontecer nada, e seria muito injusto para o meu filho, as coisas que eu penso. Mas depois levo logo com notícias deste tipo de pessoas que também estão cheias de projetos e que morrem repentinamente. E muitas antes do tempo. E depois penso, isto pode acontecer a qualquer um, porque é que os meus projetos haveriam de ser mais importantes do que qualquer outra pessoa? E basicamente é isso. Tudo pode acontecer assim de um momento para o outro, e nós tratamos a vida como um alarme que pode ser adiado infinitas vezes, mas na verdade, não. A vida não se trata de um alarme e não pode ser adiada. E nada mais pode ser importante do que a vida em si própria. E aí, quando se trata de questões de vida ou morte, questões de saúde, por favor, dirijam-se ao hospital, dirijam-se ao médico. Se não se sentem bem, se há qualquer coisa que vos incomoda, não esperem. O meu pai podia já cá não estar. Um homem que aos 62 anos, com uma vida totalmente regrada, sem quaisquer vícios ou hábitos maus, que sempre praticou o seu desporto de forma saudável, sem aquele ambiente competitivo, ou seja, sempre fez o seu desporto moderado, e aos 62 anos teve um infarto e estava a treinar natação no mar. Felizmente saiu do mar, e depois a minha mãe encontrou, depois de fazer a sua caminhada, encontrou deitado na areia, porque é a rotina deles. O meu pai vai 1 hora para o mar nadar, a minha mãe caminha na marginal e depois encontra-se passado 1 hora, e foi assim que aconteceu. Foi assim que o meu pai foi encontrado pela minha mãe, deitado no chão, a queixar-se, pensava que era uma má disposição, e depois de andarem um pouco às voltas, até chegarem ao hospital, e no hospital descobriram o que é que se estava a passar. Estava a ter um infarto. Ainda bem que o meu pai insistiu em ir ao hospital, porque se tivesse ido dormir, talvez eu estivesse a contar isto de lágrimas nos olhos, mas felizmente ele safou-se. Não tirou o susto, é verdade, porque eu sempre fiquei a pensar, se não houvesse médicos, o meu pai, sempre com uma saúde até então assinalável, aos 62 anos tinha-se apagado. Há pessoas que vivem mais de 100 anos, e ele, com uma vida saudável aos 62 anos, por um bloqueio, uma porra de um coágulo ali numa artéria, podia ter ido desta para melhor. E eu até arrepio-me. Não é de frio, e está um frio desgraçado aqui, mas eu arrepio-me só de pensar, porque lá está, ainda por cima, o meu filho tinha nascido 1 mês e meio antes. Mas pronto. Isto tudo para dizer que a saúde não pode esperar. E a medicina está aí para nos ajudar. Porque depois de partirmos,
sofrem aqueles que ficam. E há estudos que já fizeram em pessoas que estão no leito da morte e todas elas gostariam de apenas ter uma coisa: mais tempo, mais tempinho cá para fazer coisas que não fizeram. Mas esse estudo foi feito a quem sabe que está nas últimas horas. Agora, a nós, que achamos que temos um futuro gigantesco pela frente, não sabemos se amanhã levamos com um caminhão. E às vezes alguém vai embora muito antes do tempo e depois é como dizem: o que ficou para depois fica para nunca. E depois vem a mesma conversa de sempre: não deixes para fazer amanhã aquilo que podes fazer hoje. Perdoa, ama, vive intensamente. Por isso eu pensei nisto e cheguei ao momento em que segue aqui um pedido de desculpas a quem já se sentiu ofendido pelos meus vídeos. Com a certeza, e isso garanto-vos, que não faço de propósito. Não vivo a vida dessa maneira, tento escapar-me de polémicas e policio-me bastante, porque sei o quão ingrato é este trabalho. Tal como um amigo já me disse, que é muito ingrato o trabalho que eu faço. Mas às vezes, se eu não falo de alguém, é ou porque me esqueci, porque muitas vezes falo aqui de cabeça e acontece esquecer, mas outras vezes realmente não falo de certos atletas porque sinto que não vão fazer a diferença naquela prova em questão. E também há a questão do tempo. Eu não posso fazer vídeos bastante longos e também não... E sendo assim não posso dar destaque a toda a gente, não consigo mesmo fazer isso, até porque tenho a minha profissão, tenho um part-time de colaboração à federação, ou seja, são muitas coisas e o tempo que me resta ainda, para além do projeto mais importante que eu já falei, que é ser pai, ainda dedico este tempinho aqui, portanto, nunca, mas nunca, isso acreditem, nunca é nada pessoal. E lá está, isto é um pequenino trabalho que no fundo até pode ser feito por toda a gente, por qualquer um. Não se paga nada para fazer um canal do YouTube. Não, qualquer smartphone que exista grava e pode-se editar lá os vídeos, tal como eu faço. Eu só tenho o meu smartphone, gravo e depois edito, faço as capas no telefone, faço tudo lá. Por isso, toda a gente pode fazer. Quase ninguém faz. E fazendo tudo no meu telefone, o melhor é que ainda recebo o apreço de algumas pessoas e a esses eu agradeço mesmo de fundo do coração estarem aí desse lado, a escutarem-me e depois também a darem-me feedback quando me encontram nas provas, o que é fantástico, serve para melhorar aquela que é uma missão que eu sinto que tenho, uma missão de vida, que eu até escrevi no meu currículo vitae, no meu CV, que basicamente tem uma introdução que é profissional, com 14 anos de experiência, focado em inspirar e aumentar o conhecimento, o bem-estar e a felicidade de milhares de pessoas. Oh yeah! Mas isso não é só um slogan bonito, é algo que eu tenho em mente e que sei como partir em tarefas diárias para lá chegar. E partilhando conhecimento, fazendo posts que motivam dezenas de milhares de pessoas, trabalhando na comunicação de organizações de corridas, de atletismo, que têm milhares de participantes e de inscritos, basicamente colaborando com a Federação Portuguesa de Atletismo, sendo diretor da Associação de Atletismo de Lisboa, porque no fundo eu acredito que o atletismo leva à saúde, ao bem-estar e praticando corrida, ou no fundo exercício físico, estamos a libertar a famosa oxitocina, para além de outras hormonas que nos fazem, em princípio, e tudo indica que sim, mais felizes. E mais felizes eu espero que sejam vocês em 2026. Desejo um ano em grande em vários aspectos, desportivos, profissionais, pessoais, e a quem continuar aqui prometo que vamos seguir juntos. Eu agradeço mesmo a tua participação, os teus likes, as tuas partilhas e os teus comentários. Agradeço do fundo do coração. Um feliz 2026 para vocês, para as vossas famílias, vossos amigos, inimigos, conhecidos e desconhecidos. E até já.